Kolo apambola bino lisusu na popa lelo. Nesta tarde, Topesi église bambote na bino na kombo ya Yesu Kristo. saudamos a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Il est vivant. Ele é ressuscité. Il est ressuscité. Ele é vivant. Qui? Jesus. Acclamons le Seigneur. Levons-nous sans plus tarder. Sem mais tardar, vamos nos levantar, Totanga ba écriture. ler as Escrituras. Joël chapitre 1, Joel capítulo 1, verset 1 jusqu'à 4. no seu verso 1 até 4. Oto gagné tanto tanga verset 4. Para ganharmos o tempo, só leremos o 4. Prions le Seigneur. Oremos ao Senhor. Seigneur, merci fois de plus. Senhor, obrigado mais uma vez. Pour la grâce et privilège. Na graça e privilégio, Pour le petit souffle de vie. nos deste fôlego da vida, Pai. On permet tout elle na poka lelo adorer yo. Permitiste para que possamos estar aqui para te adorar. Pour totondi yo pona bola mozali ko sala biso. Senhor, te agradecemos pelo bem que tu tens nos feito. Oh Seigneur notre Dieu. Ó Senhor nosso Deus, Yo yena ba défaut ba faiblesse na biso. viemos com falhas e O fraquezas. tanga mabe ya moko na moko te Não Seigneur. conte nossos mal, Tala biso na sama kila no Seigneur notre mas Dieu. olha-nos debaixo do teu sangue, Senhor. Tala to ningo tanga be écriture. Queremos ler a sua palavra. Toza dini ete ko tele maliboso na yo. Não somos dignos de nos colocar diante da tua presença. Do sengeri sungi na yo mulimo santo. Pedimos a sua ajuda, Espírito Santo, Yo nde botambisi ya solo. tu verdadeiro guia, Yo nde molakisi ya solo. tu verdadeiro ensinador, Yako tambisa biso. venha nos conduzir. Donc mala biso enseigne ngo ko kota enseigne. Ele nos ensina que tu mesmo entras. Bakola minoko solo ba. Uns os lábios vão falar, Bakola matoi koyoka. uns os ouvidos. Bénir ba écriture to kotanga. Abençoa a escritura que leremos. Fais biso bonne compréhension Seigneur. Dê-nos boa compreensão. Bénir ba offrande pe ba dîme. Abençoa as ofertas dos dízimos. Bikisa ba beli Seigneur notre Cure os Dieu. doentes, Senhor nosso Deus. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Ce qu'a laissé les gazans, mais la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. Ce qu'a laissé les gélèques, les agiles l'a dévoré. O que ficou da lagarta, tu comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, tu comeu a locusta. E o que ficou da locusta, tu comeu o pulgão. Toko vanda. Podeis sentar. To bakisa écriture. Vamos acrescentar 2 Thessaloniciens 2, 2 de Tessalonicenses 2, verset 7. verso 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2, Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verset numéro 7. verso 7. Il est écrit, Está escrito: car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. porque já o ministério da justiça opera, somente há que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Seigneur, apambola l'écriture n'est autant qu'il a comme O Christ. Senhor abençoe essa escritura em nome de Jesus Cristo. Nous parlons sur la restitution de l'arbre de l'épouse. Estamos a continuar a falar sobre a restauração da árvore de noiva. Nous sommes dans la dernière phase de la destruction. Estamos na última fase da destruição. Phase ya suku eza 4e phase. A última e a quarta fase, Ya kobebisama ya nzete. a destruição da árvore, Ya insecte. do inseto. Kombo na ye Agile. Seu nome é pulgão. Agile. Pulgão, Azali nyama moko. um animal, Ye aye ko détruire via arbre. ele veio enxugar a vida da árvore. Après avoir ba insecte msusu koleka. Depois de passar os outros insectos, Balongoli mbuma. retiraram o fruto, Balongoli makasa. tiraram as folhas, Balongoli poso nzete. tiraram a casca da árvore. Sikoyo ye na 4e phase. Para ele, na sua quarta fase, Aye po alongola vi ya nzete. ele veio tirar a vida da árvore, Po akwesa nzete. para deixar cair a árvore, Abebisa nzete nyonso. para destruir toda a árvore. Alors, Então, tomonaki ete nós vimos vi ya nzete que a vida da árvore, spirituellement c'est l'esprit de Dieu. espiritualmente, é o Espírito de Deus, C'est le Saint-Esprit. é o Espírito Santo. Et quel est l'agile? A
E o que é o vulgão? Agile ezali dénomination. Vulgão é a denominação. Agile ezali organisation. Não são as organizações. Frère, Irmão, basakanaka na mangomba te. não se brinque com as denominações. Basakanaka na fausse doctrine te. Não se brinque com a falsa doutrina. Il faut tozala musika na fausse doctrine. Estar longe das falsas Il doutrinas. faut tosala keba na fausse doctrine. Ter cuidado com as falsas doutrinas. Soki totali na ebandeli Se nós vermos do princípio, ya baage l'église, na era da igreja, fausse doctrine, falsa doutrina, oto antichrist como anticristo, abandaki na ye ele começou na première âge de l'église. primeira era da igreja. Antichrist abandaki na ye kaka na les œuvres. O anticristo só começou apenas nas obras. C'était les œuvres de nicolaïsme. As obras de Nicolaí, Na première âge a primeira era. ezalaki ba œuvre ya nicolaïsme. Foram as obras nicolaítas. Yango ekokoma na troisième âge de l'église Depois, quando veio a terceira era da igreja, ezalaki susu ba œuvre pamba te já não foram simplesmente as obras. eyaki kokoma mpenza doctrine. Agora veio ser a doutrina. La doctrine nicolaïte. A doutrina nicolaíta. toyebi que veut dire la nicolaïsme. Sabemos o que quer dizer nicolaísmo. Nicolaïte Nicolaísmo ezali koconquérir balaïque. é ao contrariar. Si bomoi na Se église nós vemos na igreja, bato oyo baza basali na nzambe os servos de Deus, bazoluka kodomine bandimi, a que querem dominar os crentes, kosala limite a que querem fazer um limite entre bandimi na baserviteur. entre os crentes e os servos. C'est une doctrine nicolaïsme. Aquilo é uma doutrina nicolaíta. Kokonzela bandimi Quer dizer, reinar sobre os crentes. eza doctrine moko, É uma doutrina, eza esprit moko é um espírito oyo nzambe asepelaka nango te. que Deus não se agrada com. Oui mes frères, Sim, meus irmãos. si vous lisez les âges de l'église, Vocês lerem as Apocalypse chapitre 2, Apocalipse capítulo 2, oketi Apocalypse chapitre 3, descer até 3, okomona ete vocês verão que il y avait la doctrine du nicolaïsme, havia a doutrina de il y Balaam. avait aussi la doctrine de Balaam, Havia também a doutrina de Balaam. les balamistes. Balamista. Balaam toyebi busali na salaki Nós sabemos qual foi o trabalho de Balaam. atiaki pierre d'achoppement Ele foi uma pedra de tropeço na bandimi aos na crentes, baisraélite aos israelitas. ntango bazalaki na voyage Estavam de viagem mpona kokende na terre promise. para entrar na terra prometida. Alors Balaam Então Balaam ye mutu akenda kotia pierre d'achoppement. foi ele que foi colocar a pedra de tropeço. Alors Então, eza doctrine moko é uma doutrina oyo elukaka alingaka mélange que gosta de mistura. kosangisa Gosta de mistura, na vrai na faux. quer verdadeiro ou falso. Mondimi ya solo Um verdadeiro crente alingaka mélange te. não se alegra com a mistura. Nous nous devons soutenir seulement la seule Nós doctrine, temos que sustentar a la parole pure. a palavra. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? O que eles fizeram lá? eloko basalaki kuna O que eles fizeram lá? peuple ya Israël O povo de Israel oyo bazalaki peuple élu foi um povo eleito, mise à part, colocado à parte, mais mas bakomaki kosangana na bango eles se juntaram também na peuple mosusu com outro povo, bamoabite os moabitas. bakomi kobalana Eles bakomi casavam, kosalaki ndumba se prostituíam nzambe asepelaki te e Deus não se agradou. abomaki je crois 23 000 personnes. Deus matou de 3.000 pessoas. Il y avait un frère Havia um irmão, du nom de Finé. o nome de Fineu, Ye kuta swamaki azwaki na zele ya nzambe a ele que foi levado com o zelo de Deus, ake kokuta un israélite foi encontrar um israelita, na mwasi ya moabite uma mulher moabita, na kati ya tante dentro da tenda. azwi lansa tubi bango Pegou a lança e matou. abomi bango Matou os dois. yango nde esepelisaki nzambe Isso aí agradou a Deus. ekitisaki kanda ya nzambe. Ele baixou a ira de Deus. Nzambe alingaka mélange te Deus não gosta de mistura. frère, Irmão, tokolinga mélange te não podemos se alegrar com a soko mistura. omoni fausse doctrine Se veres a falsa doutrina, il faut kotelemelaka yango tens que se levantar com parce que derrière la fausse doctrine porque derrière la fausse doctrine atrás das falsas doutrinas il y a un mauvais esprit. há mau espírito. C'est vrai mes frères. Isso é verdade, meus irmãos. Je vais lire l'homme de Dieu, Vou ler o nome de Deus, frère Branham, irmão Branham, na paragraphe 200 il y a restitution. no parágrafo 200 da restituição da árvore. Paragraphe 200. Parágrafo 200. 200. Parágrafo 200. Quel genre de vie était là-dedans? Nenhum tipo de vida estava lá dentro. Le Saint-Esprit,
O Espírito Santo. Qu'est-ce que cela a fait? O que aquilo fez? Il ne pouvait pas y avoir en même temps Não poderia ter ao mesmo tempo et le Saint-Esprit o Espírito Santo et les dogmes. e os dogmas. Le Saint-Esprit O Espírito Santo ne supportera pas cela. nunca suportará isto. Il faut donc que le Saint-Esprit, Deve haver o Espírito Santo, la vie de l'arbre, a vida da árvore, soit sortie. a que deve sair. Alors, Então, vous pouvez y introduire vocês podem introduzir un dogme dogma et faire une dénomination. e fazer uma denominação. Frère, Irmãos, Saint-Esprit, Espírito Santo, na dogme, dogmas, en même temps, ao mesmo instante, ekosimba te, ekotambola te, não vai soit ou talvez bondimi badogme, você aceita os ou dogmas, bien soit ou então bondimi olivo santa aceita konzamino. o Espírito Santo nos conduz. Mais nyonso mibale Mas os dois não ekotambola nzela moko te. podem andar juntos. C'est la vérité, mes É frères. verdade. Qu'est-ce qui s'est passé? O que se passou? Tango Agile, Quando o purgão, ces démons, esse demônio, cet insecte, esse inseto, aye kokota la katikati ya nzete. veio penetrar. Amoni ete, geleke tia longoli poso. Já viu que a locusta tirou as cascas. Poso nzete longwe. As cascas já saíram. Ye alobi ete, Ele disse: il faut na kota na kati ya nzete, tenho que entrar na se, para na fiba, na benda vi wana nzete mpona détruire yango. da vida da árvore. Frère, Irmão, j'étais presque a árvore na passa, 4e phase, na sua quarta fase, j'étais sili kobeba. a árvore tinha se destruído. Nzete bebi. A árvore tinha sido destruída. Vi ezalaki na nzete, A vida que estava na árvore presque esili kobeba. Fruit eza sute, já não makasa eza sute, tem folhas, écorce eza sute. as cascas também já Vi ya nzete mbala moko etimi. e a vida fugiu. Heureusement, A nzete que a árvore ezalaki na misisa. tinha as raízes. Vi eye kobatama na A misisa. vida veio esconder-se debaixo das raízes. Parce que Porque akoki te kosuporte kozala awa susu. não podia suportar estar ali no meio. banyama ti bakotaki. Yango wana écorce elongwe, A casca vi saiu. eye na misisa libala A moko. vida veio de uma vez na árvore. Po nzete deja ebebi. Porque a Nzete badétruire yango. já havia sido destruída. Yango wana molimo santo Disse o Espírito Santo, akosuporte te. não pode suportar. Bisika fausse doctrine ezali, E a falsa bisika doutrina. dogme ezali. E a doutrina. Même na bavi na biso, Desde nossas vidas, frère, sœur, en tant que chrétien, sendo cristão, olingaka mélange te na vi na não yo. aceite mistura. Soit toza mokristo, Você é cristão, soit toza païen. você é pagão. Nous devons montrer Nós temos que notre mostrar identification. nossa identificação. Beaucoup de croyants Muitos crentes balingi kobomba identification na bango. escondem a sua identificação. soki aza na kati ya milie bafrère, Está no meu irmão, alakisi kaza bafrère, aza frère, alakisi kaza mondimi. irmão você que é crente. soki akomi na milie bapaïen, Se estiver no meio do pagão, abombi identité ki mokristo, esconde a identificação. abandi koagir lokola mopagano. Começa a agir como pagão. Ce n'est pas une bonne position. Senão, uma má posição. Le Saint-Esprit ne supportera pas O cela. Santo nunca suportará isso. Amen. Amém. Molimo santo O Espírito Santo akosupporte yango te. não pode suportar isso. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. Je continue. Eu continuo. Voilà. É isso. Alors vous pouvez introduire un dogme Então você pode introduzir um dogma et à faire une dénomination. e fazer uma denominação. Voici ce que dit notre dénomination. Isso é que diz a nossa denominação. Souvenez-vous, Lembrai-vos. dès que cela devient une dénomination, Enquanto uma vez que isso se torna uma denominação, c'est la mère. e no mundo, Toujours. sempre, Et ne se relève plus jamais. já não se levanta mais. La première organisation A primeira organização fut l'organisation catholique. foi a organização católica. Elle mourut aussi, E ela também morreu. bien entendu. Bem entendido. Frère, Irmão, je crois dimanche, eu creio que domingo Torobelaki, nós falamos sur les 4 empires. sobre os 4 impérios. Les 4 empires 4 impérios mondial. mundiais. Oyo ezalaki na kati ya mokili oyo. Que estavam nesse mundo. Totangaki Daniel 2. Nós lemos Daniel capítulo 2. Daniel. Daniel, Na Daniel 2, em Daniel 2, nous avons vu nós vimos la vision, a visão bien le songe. ou o sonho Il y a roi do Nebuchadnezzar. rei Nabucodonosor. Omonaki eke kwa monaki. Nós vimos o que ele viu. Aye lukaki signification yango. Ele procurou o significado disso. Daniel, l'homme de Dieu, Daniel, como sendo homem de il lui Deus, a montré
Ele mostrou, lui a expliqué explicou la signification. o significado. Parce que Daniel azalaki prophète ya Nzambe. Daniel é profeta de Ye Deus. moko mpe Daniel Ele mesmo azalaki na capacité te ele não tinha a capacidade ya kointerpréter de songe. interpretá-lo. Mais c'est le Dieu Dieu, Mas foi o Deus, notre Dieu, nosso Deus, Nzambe likolo, Deus Altíssimo. ye mutu alakisaki Daniel, Foi ele quem mostrou a Daniel. atalisi ye na vision to na ndoto, Mostrou ele um sonho, uma visão. songe oyo roi amonaki. Sonho que o rei teve. Mais Daniel ayi kopesa ndimbola na yango. Daniel deu a interpretação. Atalisi ye Ele mostrou-lhe nini yango mutu que a cabeça de ouro ezalaki bokonzi wana ya Babylone, foi o reinado de Babilônia. ezo correspondait mpe E também correspondia na le même songe, ao mesmo sonho, même vision a mesma visão. oyo Daniel azwaki Daniel também teve. na Daniel 7. Livro de Daniel, capítulo 7. soki omoni songe ya Nebukadnezar Ele veio o sonho sur les statues sobre a estátua na vision wana e aquela visão. oyo Daniel amonaki, Quatro oyo Nzambe alakisaki ye, que Deus mostrou a Daniel eza presque são quase ndenge moko, eza ba bokonzi ação baroyaume são oyo impérios esengelaki poderiam elandana na passar e seguir awa na mokili. aqui neste mundo. Alors Então, tomonaki ete nós vimos que bokonzi ya liboso o primeiro reinado ezalaki bokonzi ya Babylone, foi o reinado de Babilônia. ezalaki ye moko roi, Foi ele mesmo que ebandaki na ye roi ya Babylone. começou com ele o rei de Babilônia. Tomonaki mpe signification ya deuxième Vimos também o significado poitrine na maboko. C'était l'empire des Perses, Medo c'est Perse. dos Medos e Persas. Alors troisième, E o terceiro ezalaki empire ya grec. foi o Império Grego. Quatrième, O quarto, c'est l'empire romain. Império Romano. Ndenge moko na songe wana, Mesma coisa com aquela visão. nyama liboso ye wana O primeiro animal, azalaki na forme, ele tem a forma. tomoni ye Vimos aza na forme ya oyo Daniel amonaki um leão, ya lion, tem um leão, après ours, depois urso, après léopard. depois tem um leopardo. Quatrième nyama E o quarto animal, tomoni bapesi ye mutu kombo te, ele não tem um nome. kombo eza te, Não tinha nome. ye nde nyama suka Ele é o último animal. yango mpe bokonzi ya suka Também o último. ezanga kombo. Sem nome. Mais Mas Daniel alobi ete Daniel disse que nyama oyo ya quatrième amonaki esse quarto animal, aza nyama moko ele é um animal donc ya kobanga, terrível. ya kobangisa. É um animal Si nous terrível. pouvons ouvrir la Bible Podemos abrir nossas Bíblias pour lire Daniel. para ler em Daniel. Pouvons-nous ouvrir la Bible, la Daniel 7. Podemos ler em Daniel 7 Au total, tozala na idée. para que tenhamos aí. Frère, namoni image ko longola te balandaka na Bible. Tika image wana. Ah, eu vi que irmão não tira a imagem. Moko na moko alanda na Bible. E cada um possa seguir também na Bíblia. Daniel 7. Daniel 7, Po tozwa idée. para que tenhamos a ideia. Verset 4. Verso 4. La première était semblable à un lion. O primeiro era como um leão. 5. 5. Et un second animal était semblable à ours. E o segundo animal era semelhante a um urso. Verset 6. Verso 6. Yeah. Voici un autre semblable à un léopard. E um outro era semelhante a um leopardo. Ok, na verset 7. Vamos ao verso 7. Après cela, E depois disso, je regardais eu continuava a olhar. pendant mes visions Durante nocturnes. a minha visão, Wana Daniel mtauzuluba. é Daniel quem falava. Voici, il y avait un quatrième animal. Eis aqui o quarto animal. Après, c'est comme te. Não tem um nome Alobi específico. kaka, Ele diz apenas, terrible, é um animal terrível, épouvantable espantoso, et extraordinairement fort. extraordinariamente forte. Il avait de grands dents Ele tinha grandes dentes de fer. de ferro. Il mangeait, Ele devorava brisait, e fazia em pedaços il foulait aux pieds e pisava aos pés ce qui restait. os que sobravam. Vous voyez, Amém? ça c'est le quatrième animal. Este é o quarto animal. Nyama moko ya somo Era um animal terrível. abandaki kodevore, Um animal que devorava. kolia, Ele devorava. kobrise, Ele pisava. koniataniata na makolo na ye frère. Azalaki na mawa te nyama Ele moko. não tinha Nyama moko piedade. ya somo. Era um animal Alors espantoso. selon la vision, Então, segundo a visão, ye azali quatrième animal. ele é o quarto animal.
C'est la quatrième animal. É o quarto animal. Ezaba bokonzi. São reinados. Ce sont des São empires impérios mondiales. mundiais. Oyo konzaki mokili oyo. Aqui governavam esse mundo. Oyo ya quatrième, Este quarto, tozolobela mpenza les trois premières te estamos a banyama. falar os três primeiros. Nous n'allons pas nous occuper Não estamos a nos ocupar na banyama misato wana. nesses três primeiros. Tona ba bokonzi misato wana. Nesses três primeiros reinados. Biso ide na biso Nós, a nossa ideia ezali nde está, misu na biso nossos olhos, tozotala nde quatrième nyama. vamos observar o quarto animal. Quatrième royaume. O quarto reino. Bokonzi oyo ya minei. Este quarto reino Nde bisika makanisi na biso ezali centré. está centralizado em nossos Alors pensamentos. quatrième nyama oyo Este quarto animal c'est l'empire é romain. o Império Romano. Bokonzi ya Roma. Império de Roma. tolobaki ete Nós dissemos yango ebandaki banda l'an 30 que começou desde o ano 30, avant Jésus akokufa, antes de Cristo vir, avant Yesu abotama. antes de Cristo nascer, Bokonzi oyo ya Rome os romanos yango mpe bokonzi ya suka e também o último reinado. ebandaki depuis l'an 30. Eles já existiam desde Royaume oyo ozowumela esse reino está demorado. depuis l'an 30 avant Jésus Desde o ano 30 antes de Cristo ti Yesu akoya até que Cristo vir, akokuta kaka bokonzi oyo ya Rome. montar este Império Romano. Eza bokonzi moko somo. É um império terrível. Frère, Irmãos, ce mouvement, ce royaume este movimento, esse reinado, ezali esangana ele está misturado na l'église catholique com a romaine. Igreja Católica Romana. Baza na pouvoir politique, Eles têm um poder político, pouvoir religieux, poder religioso, baza na nyonso. eles têm tudo. Basali tout. Eles Mpe bakosala tout farão de tudo baconvaincre mokili mobimba, para que possam convencer o mundo inteiro, baeglise mobi nyonso, todas as igrejas, bato nyonso todas as pessoas, bazala na nsima na bango, para que ficam atrás deles, bapesa lokumu mpa na bango. para que deem glória a eles. Yango na ye totangaki na bino Isso é que nós lemos juntos. Frère Branham alobi ete O irmão Branham diz que amonaki ele viu les trois rideaux, as três cortinas, me ye alobi ele disse, totiaka te não possamos na les deux rideaux, nesses dois, me totala nde totala nde rideau ya pourpre. mas que possamos observar, C'est le catholicisme. é o quarto, C'est le é o catholicisme. catolicismo. Ça, c'est la vérité. Isso é verdade. Zanatanga Frère Branham, Vou ler o irmão Branham, kaka na brochure oyo tozotanga na litee na biso. nesta brochura do nosso tema, La restitution de l'arbre a d'épouse. restituição da árvore esposa. Je suis dans le paragraphe 274. Estou no parágrafo 274. 274. 274. Les asiles O pulgão romains romano se mit à dévorer l'arbre colocou à l'époque de Paul. devorar a árvore na época de Paulo. Il a dit, Ele disse, je suis persuadé, eu estou persuadido, l'écriture est ici, a escritura está aqui, et après mon départ, depois da minha partida, les hommes se lèveront homens se levantaram parmi vous do vosso meio, et des loups e eles farão lobos, cachés sous les peaux des brebis. lobos debaixo da pele do cordeiro, Et ils entraîneront plusieurs après eux. e eles enganarão muitos, Car pois l'esprit de o l'Antichrist, espírito do anticristo, dont vous avez entendu dire, a qual vocês ouviram dizer, il viendra dans le monde. ele virá no mundo, Il est déjà dans le monde. e já está no mundo, Maintenant agit e agora está agindo. dans le fils de quoi? Filho de quê? De la désobéissance. Da desobediência. Désobéissance à quoi? A rebelião ao quê? À la parole. A palavra. L'agir de tout monde démon. Este pulgão que nós estamos a ver C'est Rome. é Roma. C'est lui. Ele, Ce démon. esse demônio, C'est lui. ele, Le destructeur. o destruidor, C'est lui ele, qui a cessé la vie. aqui enxugou a vida, La vie de l'arbre. a vida da árvore. Alors, on puissance sur nos Ele tirou todo o poder de Deus. mais là, Paul a le Olha o Paulo disse, et koyana bambwa zamba. haverá lobos Après départ no ngai, depois da minha partida, baluba koya. virão lobos, Mais mas posorango, a sua pele, bakoya na posoba meme, eles virão em pele de mais na cordeiro, kasi na bango, mas dentro baza bambwa ya zamba. são lobos. Frère, Irmão, ye paso ya ndengwana. a
Soka lobere na kombo Satan. Celle qui verra un nom de Satan, Bato bakokima ye. as personnes iront Ba église bakolinga kosangana na à ite. l'église non créance. Mais ye azoyela na kombo ya religion. Celle qui vient un nom de Azoya na kombo ya église. elle vient un nom de l'église. D'ailleurs, azoya kuna kombo ya amour. Elle vient un nom de amour. Tosangana, Vamos nos juntar, tozala ini. vamos nos unir. Jésus alobaki, Jesus disse, tozala ini. sejamos Tozala eloko moko. Tozala ini. sejamos unidos. Nde azoyela ndenge wana. Ele vem assim, Na kombo ya kosangana wana, em nome daquela união, nde akokaptire bato ebele. ele vai capturar muita gente. Azoya na kombo ya kosambela. Ele vem Na kombo ya religieux. em nome de Jesus. Mais au fond, Mas no fundo, c'est un antichrist. é anticristo. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos, Na ebandeli. no princípio, Azaki lokola innocent. ele era como inocente. Oui. Soki otangi même cavalier, les cavaliers. Vocês têm os cavalos, Si les cavaliers. sobre os cavaleiros, Frère Branham dit, même la Bible, l'Apocalypse, tem uma Bíblia no livro de Apocalipse, les premiers cavaliers, primeiro cavaleiro, il s'est cavalé dans le cheval blanc. ele cavalgou no cavalo, Amataki na mpunda ya pembe. cavalgou no cavalo branco. Innocent, lokola innocent ebelo côté. Sentimento como se alguém que não sabe nada, Lokola ebelo côté. como se alguém que Mais não plus tard, Mas mais tarde, a changé ma forme. ele mudou de forma, Azul cavalier à couleur rouge, cavalgou, ainsi de suite. Souka nango, e no seu fim, mélange. numa cor pálida, A commis mélange pâle. uma cor pálida, Et c'est la mort. o cavalo amarelo que é C'est a la morte. couleur de la mort. É a morte. Vous voyez sa forme? Uma pessoa forte, Comment une forme n'est pas agir? uma pessoa forma de agir. Frère, Irmãos, soyons prudents avec l'antichrist. sejamos prudentes. L'antichrist, O anticristo mais ils ont entêté. não são os ateus. Ils ont entêté. Não são os ateus. Bateau va sembler la gâte, va incrédule. Ce n'est pas eux. Não Ce são, n'est pas même la Russie. não são nem mesmo a você. Mais Mas l'antichrist, o anticristo, frère, irmãos, c'est Rome. é Roma. Ça, c'est la vérité. Isso é verdade. Alors, tu dois évacuer. Então nós temos que saber que Bible a Zoloba, Bíblia está dizendo que libomba mia iniquité, que o segredo é um mistério. ezali déjà kosala. Está agindo. Tozala kolala te. E não como Ezosala, frère. já está agindo. Na ntango tozali, Esses tempos na mon frère, ma sœur, meu irmão, minha irmã, okanisa te ke, não pensa que oya na nkolo toza na biso nanu. é a vida de Cristo e não Ntango ekei mpenza. o tempo se Ntango for. epusani. O tempo se for. Yebango ke, Saibamos marque la bête ezali réalité. que a marca da besta é uma realidade. Totangaki na bino na lettre circulaire. Lemos nas cartas circulares, Ya frère Franck, numéro 61. número, Frère Franck alobi bien. o Frank disse bem, Ayo totangaki kuna alobi ke nós lemos lá, ele disse, tiare. La tiare, le tiare. ele disse que Ekoti wana. aquela coroa, Ekoti wana bokonzi. aquela coroa real Ya pape. do Papa, Eza déjà kuna na États-Unis, na já Washington. está lá em Washington, Depuis 1963. de 1961. Wana mingi kutu wana tobota mite. Ali até muitos de nós já Yango déjà eza kuna na États-Unis. já esteve lá, Na capitale ya États-Unis. capital do Na Washington. em Washington. Ezozala nini? Aquilo que está esperando alguém, Eza kuna po ete está lá porque, na titre nango, e o seu título, titre nango nini? qual o seu título? Vicarius Filidei. Vicário Vice-Filidei. Tomoni ete Nós vimos que bauti kovote pape. acabaram de votar com o Pape Papa, bauti kovote sikoyo Papa Leão XIV, Léon 14 wana. aquele Papa. Yango nde kombo na ye pontife. Esse é seu nome, C'est son nom pontife. esse é o nome, Pontife yaki bokonzi. nome real do Papa. Mais kombo na ye Mas o seu nome eza Robert Francisco. é Roberto Francis. C'est Robert Francisco. Roberto Francis, Prévost, oui, prévost babengi na ye. c'est préposto. Mais kombo na ye ya pontife, Mas o seu nome papal, kombo na ye ya bokonzi na o bango nome do seu reinado papal, eza Léon 14. Leão XIV. Frère, et cet pape, nous avons écouté que Este Papa nós déjà depuis longtemps, diz déjà, l'homme de Dieu Tchamona déjà, o homem de Deus já que akouta, eza pape moko kuta les já États-Unis, disse que akobimela les États-Unis, o Papa que virá dos akozala américain, será americano. ye wana déjà bauti kopona ye. E já está lá, acabaram de Alors, votar. cette tiare, Agora, esta coroa real, eloko oyo, esta coroa real, yango, é l'homme, e o homem, l'homme,
qui sera à la tête que estará como cabeça de ce mouvement écuménisme. deste monumento ecumênico, Ezaponaï. é para ele, Ezaponabokonzabango. é para ele. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs, Tous à la Kidibate. não ficamos Toyeba été. saibamos, Frère. irmãos, Ça, c'est ça la marque de la bête. é isto a marca da besta. Oh, Bible Zolobela. Que a Bíblia está falando. L'Apocalypse. Livro de Apocalipse, Tout en Apocalypse 13. vamos ler Apocalipse 13, Pour gagner le temps, verset 18. para ganhar o tempo, verso 18. Apocalypse 13. Apocalipse 13, Verset 18. verso 18. Dans la verset premier, No verso 1, Balobeli, Église catholique du Vatican Rome, falam sobre a igreja. c'est lui la bête Ele, a besta, qui monte que sobe, de la mer. que sobe, que subiu do mar. C'est l'Église catholique. A igreja católica. Dans le verset 11, No verso 11, on dit, eles dizem: je vis un monter de la terre, Eu vi subir da terra une autre bête uma outra besta, qui avait deux cornes tinha 2 chifres, semblables semelhantes à celles d'un agneau ao de cordeiro, et qui parlait comme les dragons. e falava como dragão. Dans verset 11, No verso 11, Bible dit que eles disseram: Jean Zomoni Sunyama Mususu. Não vi outro animal Azomata uti wapi? que subiu da Yesu koni ya moyo Este é o apimelaki na mai te. não saiu do mar, Mais mas Jean azomona niamango não viu ele auti subir kobimela na mabele. dentro da terra. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e O irmãs, aza nyama mususu. este é um outro animal. Nyama liboso auti na mai. A primeira besta subiu do mar, C'est l'Europe, l'Église é a catholique. igreja católica. Mais cette bête, Mas dans verset 11, a besta do verso ça c'est les États-Unis. é os Estados Unidos. C'est les États-Unis d'Amérique. Estados Unidos de América. Oui, la bête qui monte de la terre. Sobe da terra. Vous savez, selon l'histoire, Você sabe a segunda história? Moka États-Unis d'Amérique, A terra dos Estados Unidos et un pays moko to, et un continent moko, como uma cidade et salami que foi pour la persécution. que surgiu através da perseguição. Bakimaka persécution. Surgiram perseguição. États-Unis d'Amérique Os monaka. Estados Unidos, Bango basalaka na Europe. eles estavam na Europa, Sikoyo, e agora lokola catholique, uma igreja católica. azali ko persécuter. Ele perseguiu Oniokola, batu nyonso bazali ko protester contre ye. todos aqueles que protestavam. Alors, contra ele. cet groupe ya bato oyo, Este grupo, bakimaka persécution ya église eles catholique. fugiram à perseguição da igreja Bakimi católica. musika. Fugiram longe Bake kokuta mabele moko e foram encontrar uma terra kuna na États-Unis lá nos Estados Unidos. bazalaki kaka mukie Eram poucos, batu mukie kaka poucas pessoas. bazalaka banani Eram o quê? baprotestant Os protestantes. bazalaka bakatholike te Não eram católicos, ils étaient des protestants eram protestantes. bakiti bakekuta mabele Eles foram até que ta encontraram. bakekuta mabele babika bon awa nde foto sotonga mboka Temos nde batongi mboka babandi kose multiplier começaram a se multiplicar. lelo ekoma Hoje em dia état é um ekoma estado, continent é d'Amérique. continente americano. C'est la bête É a besta qui est sortie de la terre. subiu da terra. Ya utile na mabele. Ele subiu da terre. Akutaki maiti, akutaki bato ebele Ele te. não encontrou muita gente. Oui, mes frères. É isso. Ces États-Unis d'Amérique. É os Estados Unidos. Mais, yé pe catholique, yé pe États-Unis d'Amérique. Ele mesmo, os Estados Unidos. Bible alobi ke A Bíblia diz isso. nyamango Este mesmo animal, oyo bauti komona bimi na mabele, vocês viram subir da terra. il avait deux cornes Ele tinha 2 chifres, semblables à celles de l'agneau, semelhantes de cordeiro. mais il parlait comme un dragon. Mas ele falava como um dragão. Si bomoni ya balance na ye, Vocês verem a sua aparência extérieur. exterior, Oh, neti meme, neti mo Kristo. parece um cristão, um cordeiro. Mais suka nango, Mas a seu fim, yé États-Unis, ele veio dos Estados Unidos mutakimi persécution ya e catholique, fugiu à perseguição católica. suka nango après, A seu fim, depois, ba Yesu koyokana na bango na catholique. eles mais se entenderam com a católica. Yesu akontinue na mouvement wana ba E Yesu. entrou também nesse movimento. Akontinue sur le mouvement wana ekuménisme. Entrou nesse movimento ecumênico. Frère, webe États-Unis d'Amérique. Sabe, Yango wana depuis kala. eles já, Babandaki kolinga te, eles não gostavam ba voter président de votação azala presidente catholique. católico. Ba président na bango, Seus presidentes babandaki kozala ba catholique te. não foram católicos. Pourquoi? Parce que bayebi persécution Eles bakima. sabem a perseguição. Bayebi makambo catholique asala bango. Eles sabem as coisas que católicos C'est fazem. pourquoi Por isso,
Tiango va voter pour la première fois. Eles votaram pela Un primeira président vez. catholique. Presidente católico, On va bien John Kennedy. chamado John Frère Kennedy. Branham Alobela Kai. Irmão Branham falou dele. Vai que voter sur deuxième président. Não votaram no segundo. John Kennedy qui t'a ouvert te. John Kennedy não Va demorou. voter sur deuxième président. Votaram no segundo. Moi ça qui catholique. Era católico. Eza oya uti ko longa siko. E esse que são Joe Biden. Joe Biden. Vous voyez mes frères? Estão vendo os irmãos? C'est lui, États-Unis d'Amérique, c'est la bête Estados Unidos, da América, qui sort, que subiu qui monte de la terre. subiu da terra. Maintenant ici, E agora aqui, on parle falam de l'image de la bête. da imagem da besta. On parle des chiffres de la bête. Falam dos chifres da besta. La bête, selon la Bible, A besta, selon moi, nous avons la nyama. sempre ele está falando Na Bible, na Bíblia, nyama eza une puissance. é poder, Eza puissance. poder, Eza mouya. poder. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Alors, lisons dans l'Apocalypse chapitre 15 Agora leamos em Apocalipse, jusqu'à 18. verso 15. Il fut donné d'animer l'image de la bête, Foi concedido afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite ou sur leur front. E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Frère, Irmãos, quand on parle de l'image de la bête, quando falam da ce sont des confédérations de l'église. são as confederações das Eza ecumenisme. ecumenismo, Osangania bamangomba. são das igrejas. La bête, eza yemoko l'église catholique, yemoko pape, c'est lui la bête. Ele é besta. Et l'image de la bête, E a imagem da eza besta bamangomba ezosangana é o movimento do médico, na kombo ya église em catholique. nome da igreja. Alors, Então, continuons. continuamos. Esalaki ete Aquilo fez bango nyonso na bana mike, na mikolo, na bapauvre, na baesclave, seja livre esengeli kozwa marque de la bête e lhes pudesse posto um sinal na loboko na yo ya mobali na mão direita ou bien na elongi. ou na testa. 17. 17. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Frère, Irmão. et kozala ntango moko Haverá um tempo, moma moko o koya momento virá, bato bakoka su koteka te as pessoas já não poderão ni kosomba nem comprar, soki ozangi marque de la bête. se não tiverem a marca da besta. Moni makambo ezokoya Sabe as coisas que virão, frère, irmãos? marque de la bête eza réalité A marca da besta é verídica. ekosalama ekosalama, Vai acontecer. mais Mas, ntango marque de la bête quando a marca da besta ekobanda deja koagir começar a agir, ekoti en action, entrar em ação, yeba ke saibam que épouse ya Christ akozala su te. a esposa de Cristo já não estará mais. bomoni combien temps est avancé, Agora estão vendo quanto tempo. bomoni ntango nini yango tozomona ke toza so na temps te biso tozala na préparation na biso. Estamos a brincar com a nossa preparação. sikoyo regarde Agora olha, ekoti na ye ya bokonzi a eza déjà prêt. sua coroa real já está pronta. oyo papa oyo akolata suka wana ekoti yango yango. O Papa vai utilizar. alors soki totangaki na bino, soki tokalkule frère Calcularmos, baletre oyo calcularmos yango nde ezali marque de la bête ndenge bible o alobi número da besta. A marca oyo baletre oyo vicarius filidei ficar em espírito. ezali numero, si tokalkule yango eza numero ya nyama. Calcularmos é um número. C'est ça la marque de la bête É isso a marca da besta. oyo balobi na verset 18. Aqui falam aqui. C'est ici la sagesse, Aqui é a sabedoria. et celui qui a de l'intelligence É aquele que tem entendimento. calcule le nombre de la bête, Calcule o número da besta. car c'est un nombre d'hommes Porque é o número de um homem. et son nombre E o seu número c'est 666. é 666. Bible olobi eza na mayele, A
previsto quem tem a sabedoria calculer e calcule nombre ya nyama oyo, número desta besta, nombre ya puissance oyo. número deste poder. Oyo ezali eza numero E ya mutu. é o número de um homem. Numero yango eza nini? Esse número é Eza 666. 666. Vicarius Filidei. Vicário Bisfilidei, Elingi oloba remplaçant ya Jésus. vicário Moto akoyingela Yesu. aquele que vai substituir Selon bango bakatolike, os que católicos, pape o Papa, aza remplaçant ya Jésus. substituto de Jesus. Yango bapesi kombo oyo Vicarius Filidei. Deram esse nome Vicário Bisfilidei. soki totali na numération romane nio totanga bachifre romain. Aqueles que estudam na numeração romana, V elakisi 5, número 5. I oyo I, eza 1, número 1. C C, eza 100, número 100. A eza eloko te, R eza eloko te, L também não é I nada. I eza mpe 1, é 1. V oyo V, na chiffre romain ezali 5, novamente 5. S elobi eloko te, Esse também não quer dizer nada. S elobi eloko te, Também não quer dizer nada. F F, veut rien, nada. I I, novamente, eza 1, é 1. L L, eza 50, 50. I I, eza 1, I wana susu ezali 1, novamente 1. awo D D, eza 500, 500, 500. E mpe elobi eloko te, Também 0. I ezali 1. E I, novamente 1. bosala calcul place boza wana Se calcularem, soki osali calcul oanalyse nyonso calcule nyonso epesi 112, 112. oye oyo calcule epesi 53, 53. oye oyo kuna ozwi calcule epesi 501, 501. 501 501. plus 112 Mais 112. plus 53 Mais 53. epesi 666. 666. Donc pape Quer dizer, Papa eza ye nde é ele. 666, ye nde marque la bête, 666, quer dizer, a marca da besta. c'est lui le marque la bête. Ele é a besta. Frère, Irmão, bayebi ele sabe. bayebi que surtout message Principalmente bayebi que il y a un prophète ayaka et tu as découvert bango que já eles descobriram. ayebi que beta message bayebi que bati Já découvrir sabem que bango os homens da mensagem de doença ba changer ba kombo mudaram o nome, na ndenge muitos nomes, mes frères mas irmão, ils ont pensé kaka 666 dá bastante 660. d'autres exemples eza na kombo moko su babengilaka bango ba Como que eles chamam? les sacrificateurs bango banani oyo Os sacerdotes, bamperere wana bamperere ya église catholique os padres da igreja da babengaka bango eles são chamados de latinus rex sacerdote. Latinus Rex Sacerdote. Est-ce que frère oza nango kuna Em latim, latinus rex sacerdote Latinus Rex Sacerdote. oza nango te Acho que irmão não tem. latinus rex sacerdote elingi olakisa oyoloba Latinus Rex elingi olakisa quer dizer roi sacrificateur rei tala batitre bazwaka frère Os títulos que eles têm. elingi olakisa roi sacrificateur Rei sacerdote, ou sacrificador. latinus rex sacerdote Latinus Rex Sacerdote. zela nakoma ngo Vou escrever. eske naza nango wana Eu tenho aqui escrito latinus rex sacerdote Latinus Rex Sacerdote. eza ekomamaka boye L Está escrito assim. 1 T I N V S Rex Sa Dedos elingi olakisa Isso quer dizer oyo latinus Latinus rex sacerdoce noba roi sacrificateur na latin Rei sacrificador. c'est à latin Em latim. roi sacrificateur Rei soki okalikile yango se calculares também. na chiffre romain Em números romanos. L L. ezali 50. 50 A elobi eloko te Não é nada. T mpe elobi eloko te oyo ezali 1 I é 1. oui N mpe elobi eloko te oyo ezali 5 V é 5.
O pelo belo como te. Também nada. O perien. L também nada. O perien. E não é nada. O isa 10. X é 10. O perien. S Ça rien. nada. Ça c'est 100. C é 100. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Ça c'est 500. 500. Tu calculer. Vamos a calcular. 100 plus 500. Tem mais 500. Fait 600. 600. 10. 10 plus 50. 10 mais 50. 60. Plus 6. Mais 6. 66. 1600. Do adicionário, boi. Tu tinha boi. Calculando. 6. 6. Vous voyez? Toujours 666. 666. Azan est si kako qui me l'a té. Não tem lugar para se refugiar. C'est lui la marque de la bête. Ele é a besta. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Et ça, nous sommes sous yende marque de la bête. Mas uma outra coisa é. Alors, mes frères, Agora, meus irmãos, l'église catholique a comme ça là tout. a Igreja Católica fala. A convaincre Batu, E não decompõe. base na semana, pour base marque de la bête. Que atrás dele. Só que caso marque de la bête, Você receber a marca da besta. et Sili. Terminou. Et Sili. Terminou. Vous allez faire le. Você espera apenas o inferno. Bangonio, même bête, même les faux prophètes. Place na bango za la bango bango na moto. Si ko ba ba ko na bango. Aqueles O ba ko za influencer pour na bango. On n'a pas si parce que to tangi na Bible l'Apocalypse. nós vemos no tempo. Bible na Apocalypse 13. Apocalipse 13. Ba ko e ba na tamoko Haverá um tempo batu. e as pessoas Okoki koteka sute vrai. Même commerce osala. já não vai poder vender. Kala mingi de kosuka. Okoteka te. Okosomba sute. Vai mais comprar. Bona yo bana koteka. Para você Po bana kosomba biloko. você começar a comprar, Au moins fondima tens que aceitar marque la bête. a marca da besta. Soko boy ko marque la bête. Se você negar, Moi koteka zate. não pode fazer nada. Moi kosomba pesa te. Não tem como comprar. Frère, Irmão, e cause la terrible. será terrível. E cause la terrible. Será terrível. Mais Mas, frère, irmão, ce temps-là, este tempo, moi si alibara vous assuter. a esposa de Cristo já não estará presente aqui na terra. Déjà, Já moi si alibara kei. já será levado. O ba kotika ko vivre ngo. Aqueles que vão viver Baza bato ba négliger ki préparation na bango. aqueles que negligenciaram O ba na ko négliger bango na ke. Lenge tozo ya ko zongo to na église to ya ko Estamos a sakana. vir aqui voltar. Bazo ba kene to blaquer. Só pensar que estamos a Frère, makamuna nzambe zakani as mona. coisas de Deus sempre assim. Makamuna nzambe zakana simplicité. Fazer de Deus é com a simplicidade. Frère bana malobi, Como ela me diz, Dieu se cache Deus se esconde et il se révèle dans la e simplicité. revela-se na simplicidade. Frère, Irmão, regardez Naman. olha na mão, Naman, mokonzi wana syrien. aquele rei da Quase a guérison, frère. que recebesse a cura, Asa ko négliger nam. ele negligenciava primeiro. Ba bisi mo na mwana musala. E disseram naquele Ata le boy, malade mbala. Mwana musala bisi me Bíblia disse, mokonzi na ngai. meu rei, Soko zalaki kuna na Israel. se você estivesse da Israel, Yo mbele fobika pona malade na oyo. tinha que curar essa doença. C'est vrai. É verdade. Webi solo azwa kenda kuna. Azwa nzela kei akekoluka prophète Élisée. Estava o profeta Eliseu. Mais qu'est-ce que le prophète Élisée a dit O ça? que o profeta Eliseu lhe disse? Ayebisa kaka boye. Ele disse apenas, Kende kokota na mai ya Jourdain. vai nadar no Rio Jordão. Dinda kaka 7 fois. Nade 7 vezes. Soko dindika 7 fois. Se você nadar apenas 7 vezes, Malade no sili. já está curado. Mais Naman le Syrien. Na mão dos Azo négligé. ele negligenciava. Ele disse, Biso kuna na Syrie. nós lá em Síria, Kuna biso kuna na pays na biso. olha nosso país, Ba mai kitoko za kuna. a água Eleki Jourdain. passaram o Jordão, Siko mai oyo penza. Ya potopoto oyo. suja, Na potopoto nango boye. lá, De lobumbue. Na dinda kuna. eu estava, não Frère, pude mergulhar. amona ke oloko le logo ya ko négliger. Ele negligenciou. Wana nde ezalaki solution mpo na guérison na Foi ye. a solução da sua, O maladi na ye ambala esila. para que a sua lepra curasse. Nzambe asala kaka ndenge wana. Deus trabalha apenas assim. Le problème kota kaka Você 1 entra uma vez, deuxième fois segunda vez, rien troisième fois sixième fois septième fois tana até a sétima vez, maladi esili nango. e makambo nzambe ezalako simple. as coisas de Deus é simples. soki nzambe ayebisi yo Se Deus te disser, mpo nasali na yo para a tua salvação, sala boye faça isso, so
soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Batizado em nome de Jesus. Frère, Irmão, il faut savoir que la Bible tem que est fazer. makamasa mpeza ngo simple. As coisas devem ser simples. Biso natake batu Nós sendo to humanos, complica kango. nós é que complicamos. C'est pourquoi lelo yo Por isso é que hoje, ndenge tozoka maruba na nzambe toyeba makebisi. Eza mpona préparation na biso. é para nós. Bato ya mangomba, bato mokili. As pessoas do mundo, Frère, na misu na bango ya mosuni, em seus olhos carnais, comme ils sont charnels, quando eles são carnais, bakominimize biso mpe baminimisaka biso tala bato wana tala bato wana message chaque jour baoke na église tala mpe bango balobaka bango bana vérité eles dizem que balobaka baminimisaka biso eles minimizam. bamonaka ndenge tozoya kosakana Eles vejam que mais plus tard frère mais tarde ntango makambo yango ekokoma en exécution estarão em. ça sera déjà tout tard Será tarde. déjà bakose retrouver Eles já se mudarão, baza déjà na kati ya piège já estão na armadilha. ça c'est la vérité Isso é verdade. parce que conseil mondial des églises O Conselho Mundial das Igrejas, cette confédération des églises essa confederação das c'est un mouvement écuménisme esse movimento frère spirituellement espiritualmente, bazokende kolie bango eles já estão a ser ligados, bazokende kokanga bango estão a ligar. bible alobaki bien ke Desse daqui, bakosala ndenge nini bakozwa livre eles matiti mabe o joio bakokanga yango na maboke não depunir. bango moko bazokende komikangisa deja Já. Frère, lelo baza deja na boboyoka na bango bazokolabore Já estão il collabore baza na baréunion na bango osalaka tem suas reuniões, mais ntango bakotala mas quando vão olhar, batia message da mensagem, bango balingaka te kokota bango balingaka bayaka te eles não vêm aqui. c'est pour cela Por isso, bakokandela biso eles vão, avant marque de la bête antes da marca da besta, nous ne serons pas exécutés nós seremos perseguidos. oui mes frères Sim, meus irmãos, tozala persécutés nós seremos perseguidos. c'est ce que l'homme de Dieu dit frère Branham É isso que diz irmão Branham. tika na ntango comme na prometaki bino na ntango Já que eu prometi, na brochure oyo nesta brochura, dans les brochures nesta brochura, je crois c'est non que ferais-je de ce Jésus o que parece com este homem Jesus, que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ o que parece com este homem Jesus chamado, prêché en 1963 pregado em 1963, prêché le 26 décembre 26 de dezembro il y a 1963 de 63, non le 24 dia 24, le aliás, 24 novembre 24 de novembro, que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ que parece com este Jesus chamado Cristo, le 24 novembre 63 4 de novembro de 63. lisons dans sa paragraphe 82 Leamos em seu parágrafo 82. 82 A 82. frère Branham Azoloba Irmão Branham diz, écoutez eh bien il est jugé aujourd'hui ele está sendo julgado hoje, ou il vient d'être jugé ou ele vai ser julgado, ou il passe en jugement ou ele passa a julgar, pour qu'une organisation mondiale soit formée. para que uma organização mundial seja Ce formada. qu'on appelle Aquele que chamamos le Conseil mondial des églises mundial das igrejas, a formé dans le Conseil mondial des églises. formaram o Conselho Mundial das Igrejas. Eh bien, E bem, qu'avaient-ils fait? o que eles vão fazer? Ils avaient voté Eles votaram, qu'ils allaient absolument s'unir eles vão se unir. pour former un Conseil des églises. Nós vamos formar um Conselho de Igreja. Et dans ce Conseil des églises, O Conselho das Igrejas, toutes les églises todas as igrejas doivent devenir têm que se tornar membres de ce Conseil. membros deste Conselho. Sinon, Senão, il ne vous sera même pas d'autoriser de prêcher. não vos deixarão até mesmo pregar. Il ne leur sera même pas permis de prier Não vos deixarão a permissão de orar pour les malades. para os doentes. Et votre église E a vossa igreja, peut-être utilisée, talvez pode ser utilizado à toute fin selon leur bon plaisir. em todas as formas segundo os seus bem desejar. S'ils veulent s'emmagasiner des boîtes, Se eles quiserem armazenar des boîtes, armas, des boîtes, latas, des boîtes de munitions,
há munições ou n'importe quoi ou qualquer qu'ils veulent faire, que eles quiserem fazer, vous n'aurez pas du tout les mots à dire. vocês não terão palavra a dizer. Soit vous êtes membre du conseil des églises, Ou você é membro do conselho das igrejas, soit vous n'êtes pas du tout. ou você não é. Et c'est le système Nesse sistema. que l'on en est en train de former E eles vão ici aux États-Unis aqui nos Estados Unidos, afin d'accomplir ao fim de cumprir les Écritures as escrituras, à la lettre. as cartas, Ça accomplit cumprir ce que le Seigneur m'avait dit o que o Senhor disse, en 1933. o que Le Seigneur me dit en 1963. eu disse em 1963. Et nous sommes à cette ère-là ce matin. Já estamos nesse momento esta manhã. Tika tanga su deuxième nanda. Nanda ko continue kotanga. Em casa pode continuar a ler. Nazo continue kotanga su citation mususu. Vamos continuar a ler uma outra Dans l'ordre de l'église. a ordem da igreja. L'ordre de l'église à 63. A ordem da igreja de 63. Prêcher le 22, le 26. Legado dia 26, Le 26 décembre 26 de dezembro 1963. 1963. Ordre de l'église. Ordem da igreja. Dans son paragraphe 9. Seu parágrafo 9. Qu'est-ce que l'homme de Dieu nous avertit? O que é que o homem Oh bien, souvenez-vous. disse lembrai-vos? Dieu s'attend A Deus à ce que je vienne. Je veille. sabe que eu quero, Je veille à rester avec la parole. eu quero permanecer com a palavra. Et je m'entends à ce que vous veillez à appliquer la parole. Espero que vocês também vigiam e aplicando a palavra. Voyez dans cette église Amém nesta igreja. et gardez-la spirituelle. Aí guardem ele espiritual. Car souvenez-vous-en, Pois lembrai toutes les forces du royaume des ténèbres que todos os reinos das trevas et Satan de Satanás seront tournés contre vous. se virarão contra vocês. Tandis que vous commencez à grandir Quando vocês vão voltar a crescer dans le Seigneur, no Senhor, vous devez être des soldats, vocês têm que ser soldados pas juste des recrues fraîches. e não recrutas frescos. Vous êtes des soldats âgés maintenant Pois sois soldados em jogo agora. et vous avez été entraînés au combat. Vocês foram treinados para o combate. Et Satan viendra parmi vous Satanás virá no meio de vós et vous poussera, e vos levará s'il le peut, a ser pode à vous disputer entre vous. vos levar em disputa entre vocês. Repoussez-les tout de suite. A expulsai-vos. Vous êtes frères Vocês são irmãos. et lui, il est l'ennemi. E ele é o inimigo. Nous sommes ici Nós estamos aqui pour tenir les flambeaux. para pegar Les flambeaux à a bandeira. bandeira. Les flambeaux, bien. Au temps de la fin. No tempo do fim. Les flambeaux A bandeira, à ce temps. nesse tempo, À ce temps de la lumière du o soir. tempo da luz da noite. Tandis que le monde Enquanto que o mundo est assombri está assombrado. et que tous les royaumes E todos os reinos de l'Église das igrejas entrent au conseil des églises. entram no conselho das igrejas. Et très bientôt, Muito em breve, ils vont essayer eles tentarão de clouer un écriteau, de colocar uma placa, de clouer, de fechar, de clouer un écriteau de fechar ou colocar uma placa à cette porte-ci, nesta porta fermée. e fechada. Alors, Então, nous devrons nous rencontrer devemos nos ailleurs, fora, parce qu'ils fermeront certainement porque eles vão fechar certas ces églises essas igrejas. l'un de ces jours. Desses dias, Si nous ne prenons pas la marque de la bête, se nós não aceitarmos a marca da besta, et c'est à nous e isso C'est à nous. cabe a nós de rester fidèles de permanecermos fiéis à Dieu a Deus jusqu'à la mort, até a morte, nous libère. nos liberte. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. É isso que nós devemos fazer. Tozala bamasebu teni balo na politique bamasebu. Que não sejamos recrutas. Il faut tozala basoda. Nós temos que ser Nenge soldados. toyakawa. Assim, Tozozwa déjà entraînement. estamos a receber o que aí na Il faut koye ba diable Temos que saber que o diabo na ba stratégie na ye. suas estratégias. Quand nous venons ici, Assim que nós nous vemos, prenons la formation. nós recebemos Ça c'est le champ de bataille aqui é o campo de et batalha, le champ de formation. campo de promoção. Les batailles quand il viendra, quand l'ennemi viendra, Quando o inimigo virá, l'ennemi o inimigo okokuta parfois libanda você
Alors, oyo tozoto awa, pelo que nós recebemos aqui, il faut se appliquer mo. tens que aplicar. Prophète alobi, O profeta diz, kalamingite. daqui em breve, Ba conseil modèle des églises. conselho mundial das igrejas, Ba koya ko kanga ba porte eles ebegi. não fechar as portas. Ba yeka ba brisque mo mona ka ba un jour mo mona ba ye wala le. Ba komi Escrever uma placa fechado. fechada. Siko foto luka ba place ko sambela. Vamos procurar lugar para que possamos nos reunir. Yo zo négliger na parole. Você que negligencia a palavra, Yo zana nuna ozo magasiner nte. você que não está a... C'est le moment de magasiner la routine. Esse é o momento de armazenar a palavra. Pendant qu'il y a un temps, Enquanto que há tempo, venons à l'église. venhamos à igreja, Ne ratez pas les réunions de l'église. não falta gente. Yaka koyoka liloba nzambe. Ouvir a palavra de Deus. Ozo ko magasiner. Isso assim você está Na motema. em seu coração. Jour ba ko kanga ba église, Onde é que vão fechar as igrejas? to ko luka ba place ya ko sambela. Procurar lugar. Oui mes frères. Sim, meus irmãos. Frère Barabi, un de ces jours, Irmão Branco diz, desses dias, ba ko kanga ba porte de l'église. vão fechar as portas das igrejas. Nakendaki réunion samedi na kuna na palanca. A reunião sábado. Réunion imute ba pasteur samedi na yi. Pastor sábado. Frère, Irmãos, ba tout déjà, as pessoas já même na message, lembram da mensagem? bozo tanga déjà ba cours ba théologie. Já estão a estudar a teologia. Et puis représentant la biso les gars bi, Nosso representante bazo préparer déjà ba calamité. disse que já estava Il preparado. faut, frère, l'État vont se préparer. O Estado está se Na ba preparando. pays mususu déjà, Outros países si ba kangi déjà ba église. já fecharam algumas igrejas. Bazo kanga déjà ba église. Vão fechar igrejas. To yebite biso wa, Nós vemos aqui. quand est-ce qu'il va kanga? Quando é que farão isso? C'est le temps de se préparer. É o tempo de se preparar. Marque la bête zanam. Apesar de que a marca Na application. a aplicação, Mais mas pression qu'il y a, a pressão virá. persécution qu'il y A a. perseguição virá. Oui mes frères, Sim, meus irmãos. un jour, Dia, to ko ba place ya ko kanga comme ça. procurar lugar para congregar. Bango ba yebi bien. Eles sabem muito bem. Ba to message wana. Eles ouvem da mensagem, Bazela. eles esperam. Miko siko ba yoka kaka. Ba yoka na bango ni to beta, to belobela bango, to bela marque la bête. Ba yoka ka ba yebi. Eles sabem. Na yoka kuta lisozo qu'il paraît un jour. Siki pesa ki fat, siki pa mo karuba. Foi Papa disse, Azo siki brochure, siki pe lete siki na frère Frank siki brochure alobi. Alaki sa bango bike. disse Bato yo kala mingi te. Alaki sa padre, siki padre siki pe gale. Alaki sa brochure frère bango bike. disse que Bato yo kala mingi te to kanga. aqui dentro do prédio, Bakane la kabiso. eles C'est le moment. guardam. Esse é o momento Yako se préparer. de preparar, Yako luka molimo santo. procurar o Espírito, Yako luka to kota. procurar Na entrar, kore ya Christ. Koluka sécurité. procurar Koluka kozwa signe. Le son de Dieu. o selo de Deus. Toluka le son de Dieu. Vamos procurar o selo de Deus. Parce que Porque soya Satan. o selo de Satanás C'est le 666. é o 666. C'est la marque de la É a bête. marca da besta. Ceux qui okuta mina mulimo no santo. Se você se encontrar Frère. irmão, Ata ba yeko tungisa yo. Ata ba lubike. lá, Kosala boete. Au moins okota na ba église, okota na ba okota na conseil mondial de l'église. no Conselho Mundial das Igrejas, Frère, irmão, oyo azala mulimo santo. ele que tiver o Espírito Santo, Akosede te. ele não vai ceder. Mais ba o baza charnel. Aquele que são Ba para église ebele ba ndimi ebelele. há muitas igrejas, muitos Ata lelo bazotia munoko bakokota. agora estão mandando Bakokota kuna. para ingressar. Même les pentecôtistes, frère Barnabé, même pas pentecôtistes au tout le monde. Pentecostais, Ba pentecôtistes au tout le monde. Ba kokota rapidement. eles até vão entrar lá. Nous n'avons pas bazotia lelo. Não, mandar pouca coisa. Ils entreront là-bas. Eles entrarão lá. Ba côté ka droit de nesse. Entenderão o direito de Ndenge za wasalaki. assim como fez Esaú. Pona pasi. Ah, c'est pas tellement. Na tekate. Na sombate. Como comprar? Ah, pona kana sanga na bango. Só vocês entrarem. Esa lelo côté. Isso não vai fazer nada. Malamu na kota na kaka. Vale a pena não entrar. Ba usituka we bateli ja marque la bête. Já entraram. Eza tatouage te. Hein? Isso não é uma tatuagem. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Ce n'est pas une tatouage. Não é uma tatuagem. C'est quelque chose de spirituel. É algo espiritual. Bana tanga me temps que Eu tenho que ler, mas o tempo se foi. bande comme ça kene musika. Alguns irmãos vão longe. Nous devons aussi penser tout pour quoi ça Temos bande. que pensar neles. Tu continues à vivre ça jeudi. Vamos continuar a Dieu voulant. se Deus quiser. Na otanga souffre Frank. Vamos ler também o irmão Franco. Bwana lelo to suki na biso. Por hoje terminamos aqui. Nzamba pambola biso. O Senhor nos abençoe.